Pronto, já estamos gravando. Tá? Maravilha. 2 minutinhos. Vamos fazendo, então, nossa meditação antes de chegar até as 18 horas. Ana, está mudo, o teu microfone está fechado. Isso. Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos à abertura das atividades da Coordenadoria Regional da Sociedade Teosófica Rio de Janeiro e Espírito Santo. Hoje, a loja Perseverança é a anfitriã desse evento. A loja Perseverança, ela funciona semanalmente às quintas-feiras, a partir das 19h30. E a sua programação está no site da Sociedade Teosófica Nacional e também em outros sites de relacionamento. Caso vocês queiram participar dessas reuniões também da loja Perseverança, é só consultar, então, esses sites e participar. Ali nós temos programações variadas e que é aberta ao público também. A Sociedade Teosófica, ela é ativa internacionalmente e no Brasil ela é ativa também em vários estados, sendo que sua sede fica em Brasília. E aqui no Rio de Janeiro nós também temos uma sede que fica no centro da cidade, na 13 de maio. Devido à pandemia, nossas reuniões têm sido todas pela internet. Nós estamos usando o aplicativo Zoom e vocês podem também participar das outras reuniões de outras lojas pelo Brasil e pelo exterior também. Bem,
Meu nome é Ana Cristina, sou presidente da Loja Perseverança, participo das reuniões da Sociedade Teosófica desde a minha adolescência, então isso foi decisivo para muitas formas de enxergar a vida que eu tenho hoje. Também isso se baseia também pela minha vivência dentro da Sociedade Teosófica. E hoje nós escolhemos esse tema, que vamos falar de 3 virtudes que são muito abordadas no ensinamento teosófico. É importante falar também que a teosofia é uma palavra de origem grega e quer dizer sabedoria divina. E a Sociedade Teosófica, aqui no Rio de Janeiro e em outros estados, pretende realizar essa sabedoria divina através dos seus membros. Bem, Helena Petrovna Blavatsky, junto com o Coronel Olcott e um outro grupo de pessoas, fundaram a Sociedade Teosófica. E hoje nós podemos participar aqui atendendo aos seus objetivos, que são 3. O primeiro objetivo da Sociedade Teosófica é formar um núcleo de fraternidade, sem distinção de raça, credo, casta ou cor. O segundo objetivo é o estudo da religião comparada, filosofia e ciência. O seu terceiro objetivo é investigar os poderes latentes no ser humano. Portanto, por esses objetivos, nós já entendemos que para se tornar membro da Sociedade Teosófica é necessário você conviver com o diferente, conviver com pessoas que têm visões de vidas diferentes da sua, porque estão dentro da sua vivência religiosa, filosófica, espiritualista de uma maneira ampla. Então, por isso a importância de ouvir. Nós vamos falar dessas 3 virtudes que são abordadas num texto de HPB, Helena Petrovna Blavatsky. E vamos entender que os objetivos da Sociedade Teosófica, principalmente o primeiro objetivo, para que seja realizado, ele precisa também que cada membro, cada pessoa que se entende como um teósofo, de uma maneira mais ampla, não só aqueles que estão dentro da Sociedade Teosófica, mas aqueles que buscam realizar esses valores de respeito, que tem a ver com a presença de pessoas diferentes, como eu falei antes, é preciso que realize essas virtudes que nós vamos falar hoje. E essas virtudes, elas devem ser trabalhadas diariamente. Outra coisa importante aqui é frisar que dentro dessa sabedoria, dentro dessas tradições, o autoconhecimento ele tem um peso muito grande, porque à medida que vamos compreendendo as nossas dificuldades, as nossas facilidades, nós podemos também auxiliar aqueles que estão ao nosso redor de uma maneira mais eficiente. Daí, então, a importância do autoconhecimento. Eu vou compartilhar com vocês, então, a tela e nós vamos dar início, então, esse trabalho de hoje. Todos estão vendo aí a tela? Só faz assim. Perfeito. Maravilha. Então, hoje é um dia muito especial também, 7 de janeiro. É um dia da liberdade de culto. Então, é celebrado hoje a liberdade de culto, que todos têm o direito de exercer o seu culto, a sua crença, sem ser perseguido. A caridade, a justiça e a generosidade. Eu vou fazer uma exposição e depois vou abrir para comentários de todos vocês. A caridade e a generosidade, elas são virtudes
irmãs, podemos dizer assim. Então, eu vou começar falando sobre essas duas virtudes e também vou apresentar esse texto de HPB, um fragmento apenas que serviu de inspiração para a realização desse tema hoje. Tá? A caridade e a generosidade, elas possuem um significado e um sentido muito próximo. Ambas, elas têm como foco principal o outro. Por isso, tem como características o altruísmo, o sacrifício e a doação. Elas fazem parte do ensinamento de várias tradições, tanto a teosofia, como o budismo, como o cristianismo, como a umbanda, como o espiritismo, como os cultos do caboclo. Então, você vê que é uma sabedoria que está presente em várias outras manifestações religiosas, vários cultos, várias tradições, não só na teosofia. Eles falam sobre essas virtudes que são desenvolvidas desde a infância, como um componente interno nosso, intrínseco, que vai amadurecendo desde a infância e vai nos levar a ter uma atitude de empatia e de simpatia pela dor e pelo sofrimento do outro, o que é muito importante, para que você possa realizar uma vivência espiritual de significado. Helena Petrovna Blavatsky, ela escreveu o seguinte sobre essas três virtudes. A função do teosofista é abrir os corações e entendimento dos homens para a caridade, justiça e generosidade, atributos que pertencem especificamente ao reino humano e que são naturais ao homem quando ele tiver desenvolvido as qualidades de um ser humano. A teosofia ensina o homem animal a se tornar um homem humano. E quando as pessoas tiverem aprendido a pensar e a sentir como verdadeiros seres humanos devem sentir e pensar, elas agirão humanamente e os trabalhos de caridade, justiça e generosidade serão feitos espontaneamente. Então, nesse fragmento de HPB, nós percebemos que somos humanos à medida em que realizamos essas virtudes de uma forma plena. Então, como eu falei antes, a caridade e a generosidade, elas são virtudes irmãs. Elas possuem características próprias que se assemelham bastante e que fazem elas serem próximas. No budismo, nós encontramos a caridade como uma das maneiras de se alcançar a outra margem, que é a iluminação. Então, nós estamos nessa margem agora aqui da nossa vivência, da nossa vida, e essa margem, ela corresponde aos sofrimentos, à dor e à raiva. Então, o budismo ele chama atenção para 6 maneiras de se alcançar a outra margem. Essas 6 maneiras, elas trazem a primeira, que é a caridade. A segunda, que é preceitos, são os preceitos, como a atenção plena. A terceira, a tolerância. A quarta, o esforço. A quinta, a meditação. E a sexta, a sabedoria. Então, são as maneiras que nós podemos realizar diariamente o nosso autoconhecimento, de forma a não projetar nos outros as nossas faltas de compreensão. Então, se eu tenho raiva, digamos assim, e essa raiva ela surgiu por algo que eu considerei que foi injusto, eu digo, sofri uma injustiça. Então, eu sinto muita raiva. Mas
eu preciso olhar para essa raiva, eu não posso negá-la. Eu preciso olhar com profundidade para esse sentimento e não simplesmente projetar em alguém que está próximo de mim e que talvez não tenha nenhuma relação causal com essa raiva que eu sinto. Eu estou simplesmente tentando descarregar em alguém, digamos assim. Se eu faço isso, eu vou provocar mais injustiças, porque aquela pessoa nada tem a ver com aquilo que me causou aquela raiva naquele momento. Então, eu preciso ir me despojando, preciso ir olhando para isso, e isso demanda uma imensa coragem para eu enxergar com clareza aquilo que me causou essa raiva. E, de acordo com esses ensinamentos, à medida que eu vou olhando para isso, isso vai levando a uma compreensão mais profunda, e não quer dizer que você vai se acomodar, que você vai simplesmente aceitar uma injustiça. Não, mas simplesmente você não vai entrar mais nessa roda do sofrimento e lançando a sua resposta sobre isso para pessoas que nada têm a ver com isso, projetando em pessoas que são inocentes e às vezes até num pet. As pessoas, às vezes, elas têm uma questão qualquer no seu trabalho e como não podem resolver aquilo ali naquele momento, elas vão transferir isso para aquele que é mais indefeso. E ele está ali naquela situação que não pode se defender, né? Então, se você faz esse trabalho diário, que é um trabalho de autoconhecimento, você vai ganhando cada vez mais compreensão, sabedoria, né? E essas são as maneiras de você alcançar a outra margem, que é a iluminação no budismo, você olhando, né? Não adianta você simplesmente imaginar, ou seja, nós imaginarmos uma perfeição sem olhar para todas essas questões que nos fazem sofrer e nos fazem ter uma visão distorcida. A gente precisa olhar para isso. E o olhar para isso, investigar isso, é chamado de perfeição também. A prática da perfeição do budismo, que são as paramitas. O cristianismo também traz o ensinamento sobre as virtudes. E são 7 que nós podemos elencar aqui: prudência, justiça, temperança, coragem. Essas são as virtudes clássicas. Acrescentando também a fé, a esperança e a caridade. A caridade, que também pode ser chamada de amor. Então, aqui, o amor é o bem maior. O vínculo da perfeição. Sem ele, nada mais se aproveita. Ele é a dádiva de si mesmo. É o contrário do uso. Um outro ponto importante aqui. A caridade e a generosidade também, que elas são próximas, nos seus significados e nos seus sentidos, elas nada têm a ver com o uso. Se nós estivermos querendo usar simplesmente isso para ganhar algo em troca, ter um benefício qualquer, não é caridade, não é generosidade, é qualquer outra coisa. A generosidade, ela requer que você dê, que você oferte para o outro sem o menor desejo de recompensa. E esse ofertar e esse entregar ao outro tem uma coisa interessante aqui. Aquilo que é mais precioso que você pode dar a alguém é o seu tempo, é a sua presença. Esse é chamado de o maior presente que alguém pode dar ao outro. E essa presença, ela se revela naquilo que pode ser uma habilidade sua. De repente, a sua habilidade é ouvir os outros, ouvir as suas tristezas, as suas angústias e agir de maneira correspondente em relação à necessidade do outro. Às vezes, a sua habilidade pode ser tocar um instrumento, tocar um piano, então a sua música também vai alegrar a muitos.
ou pode ser também ensinar, transmitir um conhecimento. O maior presente é o fazer, mas você também pode dar um presente material para alguém. Se você entendeu que aquela pessoa tem uma necessidade singular e que lhe cabe receber algo como uma doação em que não é obrigatório você fazer, e você faz, porque você sentiu no seu coração que aquela necessidade ali precisava ser atendida. Então, a caridade e a generosidade elas trazem significados e sentidos bem próximos, elas também estão intimamente relacionadas ao amor de Deus, que é a caridade. Aquele que se sente uno em devoção pratica a caridade, porque somos irmãs e irmãos. E quem atende ao grito do aflito, atende também ao chamado do uno. Então, num aspecto mais profundo, quando nós fazemos bem ao outro, nós estamos fazendo bem também a nós, porque nós fazemos parte desse uno, dessa unidade, que também é tão transmitida em outras tradições como a Umbanda. Umbanda. Somos nós. Nós somos um. Agora, nós chegamos, então, à justiça. No meu entendimento, eu vou abrir também para vocês, o desenvolvimento da caridade e da generosidade, como eu falei, eles são essenciais para desenvolver em cada um o senso de justiça. Porque a partir do momento que você enxerga a necessidade do outro, você também vai tentar auxiliá-lo naquilo que lhe é mais urgente. Então, se você tem um grupo de pessoas dos quais talvez você não esteja sofrendo a falta da justiça, digamos assim, mas por empatia, por simpatia, você se sente também comovido com aquilo, você tem compaixão. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar a justiça também para aquele grupo, não só para você. Você busca para ele. Mas o que é outra coisa interessante, todos nós temos direito à vida, temos direito a expressar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, não obstante as dificuldades que possamos ter, porque nós temos muitas dificuldades. Cada um de nós aqui sabe das dificuldades que tem. Portanto, quando você clama por justiça para você também, isso daí faz parte também da unidade. E você está sendo também generoso com você mesmo. Embora a generosidade ela tenha como foco principal o outro, aqui também você está se incluindo. Aí estamos falando de justiça. A justiça, ela é necessária e ela atende também ao direito de todos. Todos têm direito à justiça. E ela vai mudando. As sociedades mudam. E com ela também as suas leis e a sua forma de compreender os valores que estão dentro dela. Então, nós que estamos engajados em enxergar com clareza por uma sociedade mais justa, mais equilibrada, nós precisamos fazer sempre esse trabalho interno como uma reforma interior na intenção de alcançar o maior número de pessoas para que todas as pessoas possam também ter justiça.
Nós podemos também falar de justiça no aspecto das tradições, mas, se você prestar bem atenção, a justiça real ela deve acontecer no momento presente, né? Então, é preciso que a gente olhe e que a gente seja sincero em todas as nossas questões, né? Quem aqui já não sofreu alguma injustiça na sua vida, não é? É mais fácil a gente se identificar com um grupo que tem elementos parecidos com o nosso, né? Por exemplo, se você vê alguém que está passando por uma situação que você passou e está com uma dor intensa, é mais fácil você perceber aquilo, aprender aquilo e tomar uma decisão em relação àquilo, né? Mas você também pode fazer a mesma coisa com alguém que você não tenha nenhum tipo de aproximação, digamos assim, do estado que ela está vivendo agora. Mas aí é preciso ouvir, é preciso ver, é preciso ter atenção plena e interesse, caridade, generosidade, para que você consiga sair de você mesmo e estar no outro, na situação dele que ele está vivendo, na sua grande dor, e não diminuir essa dor, jamais torná-la sem importância. Porque aquele que está gritando de dor merece ser ouvido. Não importa se a dor dele pareça aos olhos do outro insignificante. Isso é muito importante também, a gente ter essa noção. Bem, hoje é 7 de janeiro, Dia da Liberdade de Culto, e nós festejamos também para que todas as pessoas, todos os grupos religiosos de várias tradições e manifestações de culto, que eles tenham liberdade e que eles possam também exercer o seu direito de liberdade de culto. Bem, essa é uma exposição que eu fiz agora. Eu gostaria de que vocês também pudessem participar com os seus comentários, com aquilo que vocês poderiam acrescentar. E nós temos aqui já, não sei se o Francisco está aí. Francisco está aí, Sérgio? Deixa eu ver. Não. Tem o Carlos Francisco Emanuel. Estava. Está sim, Carlos... querida. Francisco está na sala. Está. Estou sim. Então, na sequência, nós temos também para falar o Francisco Araújo e o Carlos Emanuel. Tá? Então, agora eu passo para vocês dois, que na sequência vocês vão falar, e quem mais gostar, também quiser comentar algo, está aberto aí. Francisco? Olá, meus irmãos, saúde e paz. É a nossa primeira reunião de 2021. Se a gente observar a temática proposta pela nossa irmã presidente, nós vamos verificar que estamos com o coração muito sangrado, muito sofrido, muito dorido, né? E anatematizando o 2020 e com esperança de que 2021 seja inteiramente diferente. Mas a perspectiva que me parece importante a gente considerar é que as mudanças que a gente pensa não dependem só exclusivamente do ser humano, porque nós estamos envolvidos num processo universal. Daí o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, a fraternidade universal. Não é uma fraternidade humana, simplesmente humana, mas universal, abrange todos os reinos da natureza, abrange o universo inteiro, o que já se foi, o que está aí, o que poderá surgir. Então, dentro dessa perspectiva, eu penso que a gente deve
esquecer um pouco essas imagens doridas que foram propiciadas pelo ano de 2020 e pensar mais na beleza, na paz, na vivência universal, onde todo movimento é uma unidade indivisível. Tudo que está se passando. Tudo isso faz parte da vida. Se nós, como teósofos ou estudantes da teosofia, nos portarmos ou nos comportarmos como pessoas que raciocinam achando que as coisas são diferentes porque nós somos melhores do que os outros, nós estaremos apenas repetindo todo o ciclo da memória negativa do nosso planeta, que a memória é a sede de tudo isso. Se nos ligarmos pela memória a dores, a sofrimentos, a separativismo, nós vamos fortalecendo cada vez mais as paixões, os erros, os equívocos. Eu não penso que a solução seja a gente tentar ser melhor ou melhorar neste ano de 2021. Nós somos o que somos. Não adianta a gente tentar pensar que vai modificar. Não, as coisas estão acontecendo em escala cíclica do planeta, do universo, do mundo. A vida é isso, a vida é uma unidade indivisível. Então, cabe-nos, como estudantes da teosofia, manter esse pensamento de alerta, de solidariedade com todos os sofredores, de ajudar anonimamente. Não precisa dizer que eu estou ajudando fulano, beltrano ou cicrano, mas simplesmente quem está precisando vai bater na sua porta. Bate na sua porta quando você menos espera. Então, você tem que dar o que ela precisa, se é uma palavra, se é um recurso financeiro, se é um auxílio moral. Aí você dá aquilo de mão aberta, sem se identificar, sem querer manter a pessoa dentro do seu ciclo de reconhecedores. Sempre, eu penso que a nossa vida, ela parece complicado porque nós a complicamos. Mas, na verdade, a nossa maneira de verificar o que está se passando no universo todo, no mundo todo, pode nos ajudar muito a, anonimamente, diminuir um pouco esse pesado karma da coletividade humana aqui no nosso país e no mundo, sem nos preocuparmos o que é importante fazer, porque isso aí seriam soluções meramente intelectuais. Aquilo que você faz com o coração não pode ter nenhum chamuscamento do intelecto. Deixa o eu morrer, deixa o eu desaparecer. Saúde e paz a todos os seres da criação. Boa noite, meus irmãos. Ana? Maravilha. Muito obrigada, Francisco. O Carlos também estava na sequência. Pode falar, Carlos. Fique à vontade. Meus irmãos. A presidente Ana Cristina, nossa presidente da Loja Perseverança, sugeriu, né, que falássemos sobre o tema de hoje, né, nosso primeiro encontro. E o lema da Sociedade Teosófica, eu acho que ele é fundamento para quase tudo que vem ao meu entendimento, né? E eu tenho como seguinte o lema, né? Eu vejo como não há ensinamento superior à verdade. Ou seja, tudo que te ensinarem, ainda a verdade é muito maior do que tudo que possam te ensinar. Ninguém, nenhum livro, nenhum sacerdote, filósofo, salvador pode dizer para você o que é verdade, né? Ela tem que vir, ela tem que ser buscada por cada um dentro do âmago do seu ser. E dentro dessas premissas decorre, né,
diante do tema da caridade, da justiça e da generosidade, que não vai vir um salvador de fora, não vai vir um ser de fora, um Deus externo, que vai resolver os problemas do mundo, né? Acabar com as mazelas da humanidade. Então, cada ser que tem que tomar essa consciência, né? Que tem que realizar esse esforço para o bem do próximo, do todo. E dentro desse processo, nós percebemos que o mal, o mal que existe no mundo, na verdade, é uma negação a falta de uma virtude, a falta de algo bom, né, do bem. Né? É a ausência de algo, é uma condição de incompletude do bem. Né? Ele não tem existência por si. Né? Assim, o curso adequado, né, é sermos positivos, como bem disse Francisco agora. Né? A gente buscar ser positivo, esquecer um pouco as mazelas que nós passamos, o que aconteceram no ano de 2020. Né? E, sendo positivo, é encontrar o que falta e tentar prover, né? Tentar evocar isso que está em falta. Né? Porque só a denúncia do mal, só a gente denunciar o sofrimento, né? Isso é ineficaz, isso não traz não traz o resultado. Então, nós não podemos criar boa vontade dirigindo uma campanha de ódio, né, ou de denúncia contra as formas de má vontade de outros, né, de terceiros. A gente não tem como apontar sem dizer o que fazer. Então, se desejamos ser efetivos, né, nós devemos contribuir de nós mesmos o elemento que falta. Devemos estar cheios de boa vontade. E nessa boa vontade é que nasce a caridade, é que nasce a generosidade, a justiça, ou outra qualidade, né, cuja ausência está causando esse mal. E dentro dessa perspectiva de uma ação positiva individual, né, que ela aparentemente é individual, né? Você está fazendo seu papel de formiguinha, seu papel do colibri, né, que vai levando um pouquinho da água no bico para apagar um incêndio, né? Mas ele está fazendo a parte dele. Ele está fazendo o que tem que ser feito. Então, dentro dessa perspectiva de uma visão positiva individual, teremos mais chances de evocar essas qualidades em outras pessoas também, porque o exemplo arrasta. O exemplo vai arrastando, vai trazendo outros para fazer a mesma coisa. E com apoio nesse processo, nós devemos acessar o nosso discernimento, né, para perceber a ilusão da separação. Né, de que não existe uma hierarquia de importância entre as coisas, né? Porque isso é um fruto do nosso pensamento egóico, nosso centro egóico, que também Francisco relatou agora há pouco, né? Essa nossa visão de separação, né? Que é uma construção milenar, né? De milhares e milhares de anos, centenas de milhares de anos, que nós construímos com o nosso mental inferior. Da separação, da divisão, de que o outro é menos importante do que eu sou, que minha família é mais importante que a dele, que meu país é mais importante que o outro, né? E até a gente, às vezes, coloca como se o ser humano fosse melhor que qualquer outro ser de qualquer outro ser da galáxia. Né? A gente coloca, geralmente, os filmes de ficção colocam os alienígenas, né, como agressores, como se nós fôssemos as vítimas sempre. Então, criando sempre essa distinção, essa divisão. Né? A gente vai nesse crescente. Né? Então, está atento a isso. Nós é que damos esse significado. Essa mente de cada um é que dá esse significado a tudo que está à nossa volta. E obscurece o verdadeiro significado, né? O real significado das coisas. Mas a verdade, né, essa verdade que está em cada coisa, em cada pessoa, em cada ser, né, ela é como um sol, né? Ela atinge a todos indistintamente. Né? Nós é que vemos, você
separação, né, como divisão, como fruto desse centro egóico. Mas, a partir do momento que você cria esse discernimento, você começa a perceber que tudo tem propósito, tudo e todos importam e tem uma importância nesse esquema universal. O universo precisa de tudo. O universo precisa daquela formiguinha, o universo precisa dos elementais, o universo precisa da gente, o universo precisa de uma árvore. Né? A harmonia está ali. E aí, a partir desse momento que você começa a perceber que tudo está integrado, tudo deve estar integrado em harmonia, talvez nasça o entendimento de compaixão, né? De que não existe importância maior entre um ser e outro. Todos têm o mesmo propósito, todos servem ao mesmo propósito da verdade. E aí, dentro dessa visão, talvez nasça, né, dessa compaixão, de se colocar no lugar do que quer que seja, esse sentimento de generosidade, de se doar, sem querer nada em troca. A caridade, sem querer nada em troca. E a justiça, né, que, de acordo com Aristóteles, né, o piano, né, seria dar a cada um aquilo que é seu. Então, a gente percebe que, dentro da justiça, cada ser tem a sua parcela de importância. Tudo importa. E aí, dentro desse processo, a espontaneidade, né, esses sentimentos, né, essas virtudes, talvez, essa caridade, essa generosidade, ela nasce de maneira espontânea. Então, que possamos usar os nossos corpos, né, físicos, mental, o emocional, em benefício de todos, né, de todos os seres, em auxílio aos nossos princípios sutis, né, que eles possam nos inspirar a fazer o melhor sempre para todos os seres. Eu queria só encerrar com uma frase de Albert Einstein, que eu achei bem interessante, eu vi ela hoje, e exatamente isso, né? Começa a manifestar-se a maturidade quando sentimos que a nossa preocupação é maior pelos demais do que por nós mesmos. Albert Einstein. É isso, meus irmãos, que eu tinha que colocar hoje à noite para vocês. Muito bom, muito bom. Muito bom, Sim. Carlos Emanuel. Muito bom. Isso. Acredito que o que o Francisco falou e o que o Carlos falou, eles têm uma essência aí de fraternidade, uma essência dessas virtudes que estão sendo estudadas hoje. E se nós formos sinceros na nossa prática diária, nós vamos cada vez mais sentindo compaixão pelo outro, como o Carlos colocou, já que estamos nessa via espiritual. E você sentir compaixão pela natureza, pelas diversas formas de vida e expressão de vida, né, nos animais e também naquelas pessoas que estão convivendo com você e naqueles que estão distantes. E você vai, de acordo com as suas inclinações, se identificando mais com esse ou com aquele, né? Agora, se você fizer esse trabalho diário, você vai cada vez mais se identificando com todos e deixando simplesmente de se identificar com um grupo que tem diretamente uma semelhança com você. Isso daí é a verdadeira fraternidade, né? Que ela não vê distinção, né? Ela atende a todos os grupos, por mais diferentes que eles sejam, né? E você entende ali a necessidade de cada um deles, que é uma necessidade diferente também. E vai, assim, ter uma atitude correspondente em relação. Penso que a Helena Blavatsky, ela foi muito feliz quando trouxe esse texto para a gente e nos chama a atenção para a necessidade de sermos humanos
E ser humano não é só simplesmente olhar para quem é igual a gente, é olhar para o diferente mesmo, e até as outras formas de vida, né? Na natureza, em proteção aos animais, proteção ao meio ambiente. Esse é um trabalho também da OTS, que é a Ordem Teosófica de Serviço, que faz parte da Sociedade Teosófica, e está aí mesmo para realizar esse trabalho também de caridade, de generosidade, para essa parcela da sociedade que talvez não esteja sendo totalmente ou amplamente amparada, né? Mas, como a gente falou antes, né, em relação à virtude, nos cabe também realizar em relação à virtude da justiça, né, nos cabe também realizar tudo isso em nós mesmos também. Então, você se incluir nisso. Cada um de nós aqui merece tudo isso. Isso é importante também, frisar e chamar a atenção, que são autênticos e são genuínos, tudo aquilo que alguém grita, né? Tudo aquilo que alguém reivindica em relação à justiça. E não nos cabe aqui criticar esse ou aquele por uma conduta que ele esteja realizando nesse momento em relação à busca do seu direito. Porque aquela pessoa sabe exatamente o que ela está vivendo ali e defendendo um grupo que faz parte. Acho importante a gente chamar a atenção também. Não sei se tem mais alguém aqui, tem a Senira, quer falar, né? Aqui eu estou vendo. E teve a Raquel também, que ela pediu para colocar o texto novamente, o texto da Helena Blavatsky. Então, a Senira, por favor, Senira, você... Oi, boa noite, boa noite. Sim. Eu quero agradecer a vocês o convite. Acho que O som da Senira saiu. Senira, você está sem som. Tá bom. Tá bom, obrigada. Eu acho que ela não está ouvindo. Senira, você está sem som. Querida, nossa irmã parece... Oi, você está ouvindo, Ana? Agora sim. Você está ouvindo? Agora sim. Ah, sim, porque a Miriam estava gritando para mim lá do outro quarto que eu estava sem som, eu não sabia. Isso, por Mas favor. foi uma boa noite que eu dei, me congratulando com o grupo pela iniciativa e por nos dar essa oportunidade de abrir o ano com chave de ouro. E que bom nós começarmos o ano juntos, né, pensando, reunindo as nossas ideias elevadas a respeito de caridade, justiça, né? E quero também dizer que o que foi dito até agora foi muito enriquecedor, muito interessante, né? Do Francisco, do Carlos, e o que você também disse, Ana, tudo muito interessante. Nós sempre pensamos assim, caridade, né, como alguém que está precisando e mais do que a gente, né, precisando de alguma coisa que nós podemos conceder. Mas a mim me parece que à medida em que a gente vai amadurecendo, né, na nossa consciência, a compreensão de unidade, de fraternidade real, nós começamos a nos dar conta da tremenda injustiça que são as desigualdades sociais. Por que há tanta gente pobre e tão poucos detentores de uma riqueza material, de um poder social, né? Essa tremenda desigualdade, porque quando é uma desigualdadezinha pequena, a gente ainda tolera, compreende, claro, cada um tem seu momento kármico, etc. Mas as enormes desigualdades nos chocam. E, claro que não é o momento aqui, não é para nós analisarmos isso em profundidade,
Porque, sendo analisado, nós vamos começar a compreender que nós também participamos desse sistema social que leva a essas desigualdades. E que nós podemos, como pessoas conscientes, buscadores de um mundo melhor, de um mundo mais justo, menos desigual, nós começamos a perceber que nós temos uma responsabilidade nisso, que nós podemos fazer alguma coisa. E como? Vendo o que é que nos sobra no bolso para dar para os pobres, para os mais pobres, né? Ou trabalhando no sentido de que um novo estilo de vida seja implantado, seja compreendido, que haja uma consciência, pelo menos daquelas pessoas mais esclarecidas, uma consciência de que ela tem que viver diferente para que o mundo seja diferente. Eu acho que foi Gandhi que falou: seja a mudança que você quer fazer no mundo. Nós queremos um mundo melhor. Então, nós temos que provocar, não só em nível pessoal, mas em nível social, na medida do que nos seja possível, aquelas mudanças. Então, eu vejo, por exemplo, o nosso sistema econômico, né, incentivando, né, através de propaganda, etc., e mil outros recursos, um consumismo inexplicável, desnecessário. Enquanto há pessoas que não têm o básico, alguns outros têm o desnecessário e se dão ao luxo de desperdícios. Então, tudo isso tem que ser analisado, compreendido por nós. Eu tenho a impressão que a escola de verão que está sendo planejada agora, o título da escola de verão é Sabedoria Espiritual para a Transformação da Vida. Eu tenho a impressão que essa escola de verão, através das suas palestras, dos seminários, ela vai nos oferecer uma oportunidade de discutir sobre esses assuntos, né? Porque, olha só, essa ideia de transformação da vida, né? Eu entendo, espero que nós tenhamos essa oportunidade. Vai ser transformação da vida, inclusive da vida social, né? E eu digo uma coisa, não é simplesmente por posicionamento pessoal com relação a esses assuntos, mas eu acho que uma vez que nós chegamos, porque os nossos karmas, né, a nossa via kármica nos permitiu, nós chegamos à sociedade teosófica e estamos sendo esclarecidos a respeito de ideias como essa de unidade, de fraternidade universal, etc., nós temos uma responsabilidade. Porque se nós merecemos estar aqui, nós não podemos simplesmente nos favorecer disso. Nós temos que ver por que o karma, por que o governo interno do mundo permitiu que nós chegássemos até aqui. Porque nós podemos, cada um de nós, da sua maneira, com as suas limitações, mas cada um de nós pode ser, sim, agente dessas mudanças que o governo interno do mundo, a grande hierarquia que os teosofistas acreditam que exista e que está supervisionando, abençoando, ajudando a humanidade no seu crescimento, na sua caminhada de progresso, né? Eles querem que eles nos permitem, eles estão nos apontando a possibilidade de sermos seus agentes nessas mudanças, né? Não se precisa comentar aqui, eu acho que é sabido de todos nós aqui, que há um movimento de mudança na humanidade que
que é um trabalho dos grandes seres. E desses grandes seres que, para realizar esse trabalho, incentivou, criou, e eu acredito que ainda orientem, ainda ajudem ao estabelecimento e trabalho de algumas instituições, como é a Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica é considerada por Spangler, que é um estudioso da Nova Era, é considerado um elemento da Nova Era, no nível mais elevado que se possa entender a Nova Era. Não o oba-oba de... Acho que nossa irmã teve um problema aí, congelou a imagem, não sei se para vocês congelou também. Congelou a imagem, congelou, sim. Bem, então, vamos dar continuidade, né? Não sei se ela vai demorar muito, quando ela voltar, ela retoma. A Regina gostaria de falar também pela OTS, né, Regina? Regina Medina. De modismo, não. É um que se pretende na humanidade. A Sociedade Teosófica... Eita, Fê. Opa, alô? Oi. Oi, Senira. Você ficou fora do ar, tá? Então, nós perdemos as suas últimas palavras. Não, então, tá? Tudo bem. Resumindo, já que chegamos à Sociedade Teosófica, nós temos que nos reconhecer como agentes de uma mudança que os grandes seres querem na humanidade. E bola para frente. Um 2021 de mudanças. Um abraço fraterno para todos. Muito obrigada, Valeu, Senira. Valeu, muito obrigada. Senira. Muito obrigada pelas suas palavras. E vamos, então, à Regina Medina. Por favor, Regina. Oi, gente. Boa noite. Que bom estar aqui começando o ano junto de vocês. Vocês são realmente a nossa família. Todos nós sentimos uma ligação, né, de alguma forma entre nós, e isso nos conecta também nesse trabalho. Eu não penso assim muito em justiça da forma que a Ana colocou, como uma virtude. Eu vejo como um princípio universal. E, por causa deste tal princípio, é que nós estamos passando esse momento tão difícil coletivamente, porque a gente não pode enxergar o porquê nós temos que sofrer isso. Mas é importante para nós. Eu também acredito, como a Senira falou, que exista essa fraternidade e esse governo interno do mundo, né? E esse governo tem lá os seus planos e sabe bem o que está fazendo. Então, nesse momento, nos cabe aprender novos rumos, aprender novas formas de ser. E uma das coisas que eu acho que é muito importante é a gente aprender a fazer, não só a pensar, mas a agir, a criar, porque se esse mundo está desse jeito e nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, é óbvio que a gente merece, de alguma forma merece. Então, o que nós estamos fazendo errado? Não gostamos dos resultados? Então, a gente tem que começar a ir mudando a forma de ser, né? Mudando as atitudes, mudando as atividades, as ações. E uma das coisas que eu acho muito bonita da Sociedade Teosófica é a OTS, que foi criada justamente com essa ideia de ação, não ficar simplesmente pensando, falando. Isso é importante? Claro que é. As ideias vão se espalhando, essas noções, né, vão formando novas formas de ser para todo mundo, para toda a humanidade, vão se espalhando. Quem está nessa altura do campeonato já viu um mundo completamente diferente do que era 50, 60 anos. Eu, às vezes, brinco, eu já estou outra encarnação sem ter morrido. Então, a gente tem que ver que muda, sim, vai mudando aos poucos. E é gradativo, não é assim uma coisa de ontem para hoje. Provavelmente eu não vou ver um monte de coisas aí que estão chegando ainda, que vão mudar. Mas o importante é que esses princípios universais, como é o caso da justiça, da felicidade, do direito à vida, tudo isso tem que ser implantado.
E a todo momento a gente vê que, às vezes, até há uma volta em algumas coisas e vem. Agora, por exemplo, eu fiquei muito chocada com essa coisa de aprovarem, por exemplo, em outro país aí, o aborto. É complicada essa situação para quem é igual a nós, que acredita realmente no karma, enfim, em N outras coisas. Mas, como eu quero falar da OTS aqui, então eu quero dizer que é muito importante a ação. Desde que nós nascemos, nós precisamos uns dos outros. Nenhum ser humano vai sobreviver se já não começar desde o início a ter alguém por ele. Então, o tempo todo, essa troca de energia, essa troca de tudo vai ter que acontecer. Em todo momento, o sacrifício, o sacro ofício, não é sacrificar o animal, não é sacrificar o outro, é sacrificar a mim mesmo. Aquilo que eu vou ofertar, aquilo que eu vou colocar diante da vida, que eu vou oferecer. E eu acho que a OTS tem muito essa questão de botar o coração e oferecer o que a gente tem de melhor. Não apenas cobrar, mas colocar o que eu tenho para compartilhar. Como a Ana falou no início, uns podem compartilhar o ensinamento, o outro pode compartilhar música, o outro pode compartilhar outras coisas. Cada um tem o que compartilhar, de acordo com a sua essência. Então, a gente pensar, o que eu tenho? O que eu posso compartilhar? E eu fiquei, esse ano, muito feliz com a campanha da OTS, né? Quando surgiu uma pessoa nova, o Eric, cadê ele? Eric, cadê você? Ele estava aqui, tomara que ele ainda esteja. Estou aqui, irmã. Tô aqui. O Eric, ele realmente fez exatamente isso que eu estou falando. Do nada, ele surgiu e falou, não, eu vou sugerir uma campanha assim, assado. Eu falei, vem cá, mas em tempo de Covid, quem vai lá no lixão vai ter coragem de fazer isso? Até porque, inclusive, o nosso grupo, a maior parte é grupo de risco, a maior parte mesmo. E ele falou, não, eu vou, eu já fui, eu já fiz esse trabalho, eu posso ir, eu tenho pessoas que irão comigo e eu vou fazer. E ele fez. Então, eu quero dedicar agora o que eu disse e o final ao Eric. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aparecer uma pessoa generosa como ele, a gente está falando de generosidade, que ofereceu o seu trabalho, o que ele dispunha e cumpriu maravilhosamente. Então, eu acho que essa energia de doação, de sacrifício, é uma coisa que a gente precisa incorporar muito. Cada um dentro daquele esquema que pode fazer, dentro das suas convicções, dentro do seu qual é o seu campo de ação, mas a gente tem que dar isso, tem que dar aquele pouquinho de nós, aquele talento, aquilo que a gente pode, porque isso é que vai completando uma nova realidade. São essas ideias e essas ações que vão construir um novo amanhã para toda a humanidade. É isso que eu acredito. E peço a Ana um tempinho para que o Eric fale só um pouquinho do que foi a experiência dele, porque foi fundamental. Eu fiquei encantada. Eu estou há anos na Sociedade Teosófica e, dentro de mim, às vezes criticava um pouquinho, não vamos levar a mal, mas eu ficava querendo companhia. Poxa, vamos lá. A Miriam também deve saber o que eu estou falando, a Senira também, e outros que participaram de outras campanhas, de outras coisas que nós todos organizamos juntos. E falta isso, em termos gerais, de pessoas que se dispõem aí, eu vou, dou ideia de fazer isso, vamos fazer. Então, eu agradeço muito, e peço a Ana, dá um tempinho para ele falar alguma coisa, Ana, que ele com certeza tem o que falar com a gente, tá? É isso, gente. Aberto aí, cadê o Eric? Eric? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer imensamente a todos por estarmos juntos nesse reinício de trabalhos aí e com um tema de extrema importância, porque se você pensar em estatística, 1% da riqueza do mundo
1% das pessoas do mundo detém 99% da riqueza. Vou falar o contrário. 99% da riqueza do mundo está nas mãos de 1% delas. Isso é uma desigualdade e que nós mesmos, como raça, karmicamente causamos, né? Então, fazer parte da OTS, que eu busquei junto à Sociedade Teosófica, e encontrei a irmã Regina, que apoiou de pronto o que a gente tinha para propor, na medida do possível, podia ser algo maior. Para mim foi uma grande felicidade. Felicidade porque eu sei que é o início de um processo, e não porque não por vaidade, não por nada. Eu sei que é início de um processo que vai ter continuidade, porque o apoio foi muito grande. Esse agradecimento que a Regina tem por mim, todos temos por todos, porque em pouco tempo a gente conseguiu arrecadar, a gente pensava em ajudar 50 famílias, eles vivem em estado de abaixo da pobreza lá, 350 famílias, a gente pensou em chegar a 50 famílias, conseguimos atender 120 famílias com cestas básicas, devido à velocidade de mobilização que foi feita, sob a coordenação da Regina aí. Então, a única coisa que eu fiz foi coordenar a execução, que cada um fazendo a sua parte com o que tem em termos de tempo, ou fosse até mais específico em termos de dharma, de possibilidade, a gente vai conseguir dar um pouquinho do que a gente pode para melhorar essa desigualdade de que eu falei inicialmente. É lógico que a caridade real está a todo tempo nos cercando. Então, na nossa família, onde a gente tem vetores kármicos enormes para resgatar e para mobilizar, nas pessoas que nos cercam no nosso trabalho. Porém, essa desigualdade que nós mesmos causamos pode ter uma solução com aquele pinguinho de bico de passarinho para apagar incêndio, que todos conhecem a história. E eu acho que, na própria vivência dessa ação, eu vislumbrei muitas outras possibilidades de ajuda daquele povo que vive a gente está falando em Jardim Gramacho, do lixão de Caxias, que eles viviam do lixo e pararam de atuar. Então, eles vivem em uma situação realmente muito ruim, tá certo? E só para terminar, para que outros possam falar, em agradecimento, tem um conto indiano, que eu vou resumir muito, que são 3 homens, um professor e 2 aprendizes, percebem um sábio ajudando um animal, era um pastor conduzindo porcos, tinha um porco que não conseguia se movimentar direito, tinha que passar por um obstáculo. Então, esse sábio carregou esse porco por um bom tempo, até que ele conseguisse passar. E os 3 homens começaram a conjecturar por que ele ajudou. Terá sido pelo próprio karma, para contribuir com o próprio karma, terá sido para contribuir com o karma do pastor e do próprio animalzinho que estava ali, e foram perguntar para o sábio: senhor sabe, por que o senhor ajudou e carregou aquele porco? Ele disse: que porco? Aquele porco que o senhor carregou. Ele falou: não me lembro. Mas o senhor não lembra? O senhor carregou um porco tão pesado? Não me lembro. Então, a moral dessa história é muito simples. Quando a ajuda, a caridade, o amor ao próximo faz parte da sua própria vida, como respirar, como se alimentar, você não vai achar que fez algo diferente, né? E há um texto da nossa coordenadora da UTS Rio, que é a Regina Medina, onde ela cita uma carta 32 para um mestre Paginaras Adasa, que ele diz assim: esferas de influência são encontradas em toda parte. O primeiro objetivo da Sociedade Teosófica é a filantropia. O verdadeiro teosofista é um filantropo, ele não vive para si mesmo, mas para o mundo. Então, eu acho que isso é um norte para nós, eu acho que isso é um objetivo, uma missão que a gente pode ter, cada um com as suas possibilidades, seja apenas mentalizando, gerando as formas mentais necessárias em outras esferas, ou o sentimento, e quem puder atuar. A OTS está precisando de outros elos de corrente em várias outras áreas, ela é separada em áreas diferentes. Então, quem quiser e puder, eu acho que vai poder fazer um pouquinho. E eu devolvo agradecimento para a Regina por iniciarmos esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ter continuidade. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigada, Érica. Obrigada, Regina.
Eu acho que é isso aí mesmo. Vocês fizeram um ótimo trabalho em 2020 e em 2021 que possamos ainda realizar trabalhos na OTS com essa direção de fazer o bem sem olhar a quem, né? Que é muito importante e essencial no nosso trabalho teosófico. Não sei se mais alguém gostaria de falar. Tem o Sérgio Fernandes, tem o Everaldo também, que são representantes de loja. Vocês gostariam de Muito bem, dar uma mensagem? Com certeza, uma vez provocado, eu estou aqui embevecido, né, com a lembrança da Regina e a fala do Eric, né? E na sua exposição, Ana Cristina, aquele triângulo que num dos vértices havia a palavra caridade, no outro generosidade e no centro a justiça, né? Aí me ocorreu o seguinte pensamento: toda vez que nós realizamos uma ação caridosa, uma ação altruísta, nós estamos promovendo a justiça. Ou seja, dividindo um pouco das coisas que nós julgamos nossas, né? Porque nem o apartamento, a casa que você mora é sua. Eu sei de uma história que alguém perguntou para um proprietário de uma belíssima casa: nossa, que bela propriedade, que casa linda, é sua? E o proprietário respondeu, muito sábio, talvez até teosofista: não, eu aluguei por 99 anos. Olha que delicado, que interessante, né? Mas voltando ao exemplo, à redução, porque, na verdade, o nosso coração, a nossa mente quer realizar tarefas maravilhosas, extraordinárias, altruísmo, caridade, ajuda. E a compaixão é sentir a dor do outro, né? Outra definição, outra virtude assim, muito importante em nosso meio é a compaixão, que é a caridade, que é a benevolência, né? Amizade, carinho, cuidado, acolhimento, todas essas coisas estão contidas nessa ideia. E o teu quadrinho, o seu triângulo, toda vez que nós realizamos algo no sentido da caridade altruísta, da caridade generosa, ampla, como você afirmou, a sua assertiva, fazer o bem sem saber a quem. Olha aqui, fazer porque é da nossa natureza, porque o nosso coração pede, porque não conseguimos ficar parados perante a necessidade do outro, que em alguma medida somos nós mesmos, né? Então, Ana, eu quero registrar minha emoção, minha sensibilidade com relação ao encontro de hoje. Parabéns pelo projeto e parabéns pelas ideias, pelas reflexões que surgiram na noite de hoje. Namastê, querida amiga. É isso aí. Muito obrigada, Sérgio. Eu acho que o que o Sérgio falou sintetiza muito também dessa noite e do espírito que devemos ter uns para com os outros, né? Temos que agir como irmãs e irmãos nesta sanga teosófica, podemos dizer assim, e com caridade e generosidade para cada um de nós também, com as nossas falhas também entre nós, para que a gente possa perdoar e ser perdoado. Isso é muito importante também para que a gente comece bem o ano. Perdoar a si mesmo e perdoar o outro. Assim, iniciamos o ano com o coração limpo e podemos aí realizar todas essas virtudes que foram faladas hoje e tantas outras também necessárias para o caminho espiritual, né? Eu não sei se tem mais alguém querendo falar, mas tínhamos um vídeo, né? O Everaldo vai falar também, ele foi convidado e ele vai... Ana, gostaria também de falar uma palavrinha. Beleza, então primeiro o Everaldo, né, que ele já tinha levantado a mãozinha ali, eu tinha chamado ele, e depois o Rafael. Ana, bom, muito boa tarde a todos os presentes. Eu vou ser bastante breve na minha fala. Porque realmente eu me senti... tudo que foi falado hoje, tudo muito bonito, né? Até me arrebentando as palavras do Sérgio, estou envelhecido também, né? Com tanta beleza, com tanta coisa boa, né? Mas o que eu gostaria de falar, um comentário,
eu vou me remeter a Senira, quando ela citou o governo interno do mundo, né? O que ele espera de nós, né? E aí eu vou juntar com esse mundo, né? Em que a Regina e que o Eric abordaram, promovido pela OTS. Essa distribuição, essa redistribuição, né? E, de certa forma, com o que você também, Ana Cristina, falou, cada um coopera com o que tem, né? Como o meu dom, o que eu tenho a dar, isso eu darei. Pois eu diria que, juntando tudo isso, né, essas falas, e muitas outras também, né, que foram faladas aqui, tudo isso me remeteu muito à questão da cocriação, né? Então, quando eu me engajo nesse trabalho, seja de que natureza for, tá? A natureza física, da doação física, a doação de plasmar no mental um mundo melhor, um mundo generoso, um mundo glorioso, esse governo interno do mundo que a Senira citou, ele está me convidando a co-criar um novo mundo, tá? É um mundo novo, é um mundo generoso. E aí vai ao encontro do tema desse encontro de hoje, do Ano Novo, né? Um mundo de caridade, de justiça, de generosidade. Olha só que seriedade. Se eu pensar dessa forma, eu estou sendo chamado a ser um co-criador de um mundo novo. Isso é algo muito grandioso, né? Dentro daquilo que eu sei, dentro das minhas possibilidades. Eu não preciso ser o Albert Sabin para criar uma vacina que vai mudar todas as gerações futuras. Não preciso ser o Albert Sabin. Daqui, de onde eu moro, de onde eu vivo, com a minha família, meu trabalho, meus amigos, eu estou sendo chamado a ser um co-criador de um mundo novo, né? Então, de certa forma, esse vai ser até o meu bordão para 2021. Essa reunião me deu essa semente, né, para tentar germinar, né? Obrigado. Queria falar só esse comentário. Muito bom, Everaldo. Obrigada também a você. E temos a Raquel, levantou a mãozinha. Raquel, é isso mesmo que quer falar? Não sei se ela levantou a mão para falar ou levantou sim. Eu quero falar, mas o Rafael também, não sei qual sim. que é. Sim. Desculpa. Desculpa, Raquel. Rafael primeiro, ele estava na fila, tá? Depois você. Obrigada por lembrar. Rafael? Oi, boa noite a todos. Ao meu entender, a moralidade ela é sim fundamental. A ética, a justiça, a generosidade, a caridade, tudo isso é importantíssimo e são pilares assim dos mais importantes na caminhada espiritual. Agora, eu acho também que a moralidade ela deve ter um certo limite nas nossas vidas. Eu acho que nós não devemos procurar ser seres 100% morais. Eu acho que a gente deve ter uma boa dose também de racionalidade. A gente deve procurar regular essa nossa parte moral por essa racionalidade. Eu acho que isso tira também um pouco desse peso moral da nossa vida também. Então, eu acho, inclusive, que a sociedade teosófica ela tem esse pilar da ética, da moralidade, da caridade, embora a sociedade teosófica tenha uma riqueza muito maior de conteúdo que vai para além dessa moralidade. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer isso, que eu acho que a caminhada espiritual ela é um todo, né? E, sem dúvida alguma, essa parte moral ela é uma das partes mais importantes, mas não é tudo, eu acho. Era isso que eu gostaria de falar. Beleza. Muito obrigada, Rafael. Agora, a Raquel. Gente, boa noite a todos. Eu faço parte do GET, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu também estou lá no grupo da OTS com a Regina. Faço parte lá do grupo. Iniciei agora, né? Comecei em 2019, entrei na Sociedade Teosófica recente e tenho muita afinidade por projetos sociais. E aí, assim, ouvindo vocês aqui falar, eu não podia deixar de falar também e pensei em algo que poderia ser prático. Aproveitando que a Regina está aqui, a Ana começou, na fala da Ana, ela disse que o tempo, nossa, é o maior presente que a gente pode dar, né? O Everaldo lembrou disso agora também. E qual que é esse nosso dom que a gente vai entregar
né, e vai utilizar o nosso tempo e entregar o nosso dom. Lá em Juiz de Fora, eu faço alguns trabalhos sociais ligados a outras instituições, inclusive religiosas. E eu sei que também, lá no GET, outras pessoas em Juiz de Fora também fazem trabalhos sociais, assim como acredito que vocês aqui também façam, ligados a alguma instituição, mesmo por conta própria, ou ligado à família, né? Ou amigos, que se reúnem. O Gabriel, meu amigo, também está aqui, eu sei que ele também faz. Então, uma ideia que me surgiu aqui, de uma forma bem prática, é talvez a gente se conhecer melhor e conhecer quais são os nossos dons, se a gente tem afinidade, que a gente encontre esses talentos e que a gente possa se reunir. E quem sabe a gente montar algumas frentes, fazer alguns movimentos. Eu, por exemplo, eu faço o trabalho de ronda noturna, que a gente entrega algumas refeições para pessoas em situação de rua, e também trabalho em SOS Preces, que a gente faz uma escuta, né? Pessoas que estão com uma... Enfim, passando por diversas situações, a pessoa precisa e liga para a gente, né? E, além disso, eu também estou criando um outro projeto social. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui, ainda mais que está aqui escutando essa palestra, que teve interesse em vir, de alguma forma tem alguma vontade ou de iniciar ou já faz algum trabalho desse, né? Então, para a gente fortalecer a sociedade teosófica, e a gente fortalecer a OTS, quem sabe a gente não se conhecer melhor. E assim, juntos a gente pode realizar trabalhos que sozinho a gente não daria conta de fazer. Então, é uma ideia. Muito bonito mesmo, Raquel. Parabéns pela sua iniciativa na sua cidade e pela sua contribuição hoje aqui. Maravilha mesmo. Estamos iniciando 2021 de uma maneira muito benéfica, muito benevolente, e acredito que vai dar muitos frutos aí a sua ideia. Conhecer os outros é fundamental, vale muito a pena mesmo a gente realizar esse trabalho, sim, na UTS. Muito bom. Então, Sérgio, eu acho que podemos passar aquele vídeo, não é? Está com o Sérgio Fernandes. Bom, a gente está chegando, então, nos momentos finais, né? Eu não sei se ficou mais alguém aí querendo falar. Se tiver alguém mais, esse é o momento, tá, gente? Que nós vamos partir para o vídeo que está aí com o Sérgio Fernandes. Obrigada, Sérgio, por colocar o vídeo. Gente, então, nesse espírito, né, de desejo que haja cura para esse Covid que nós estamos enfrentando aí, e que todas as pessoas possam ser curadas também, no seu corpo, na sua alma e no seu coração. Isso inclui a cada um de nós também, é claro. Então, obrigada a cada um de vocês aqui. Parece que o Gabriel levantou a mãozinha, agora ele tirou. Mas, Gabriel, você também tem a abertura aí para finalizar com suas palavras ligeiras. Gabriel? Acho que não era para falar, né? Acho que era Paulo. Hã? Oi, Ana. Meus Sim. irmãos, boa noite já, né? Na verdade, eu estava dando as palminhas aqui, botei um coração. Ah, sim, era palminha, sim. Parabéns, Ana, pela sua bela exposição, pelo tema muito importante, um tema muito que desperta em nós a sensibilidade, né, e a delicadeza de perceber a importância de lidarmos melhor, com mais humanidade com o ser humano, com as dores humanas. E a gente, como estudantes de teosofia e de vários outros assuntos, a gente não pode deixar que a razão e o excesso do intelectualismo nos deixe a gente secos. E, infelizmente, isso pode, de alguma forma, acontecer. E quando isso acontece, eu tenho a impressão, que perde o sentido. Então, o intelecto ele deve servir a esse sentido elevado, para que sejamos canais para a realização e a efetivação desses princípios que você elencou.
a justiça, a caridade e muitos outros que desdobram desse assunto. Que a gente possa ser canais para essa justiça, para essa justiça divina e sermos melhores e realizarmos, de fato, o sentido de sermos teosofistas, ou como a Helena Blavatsky menciona em O Ocultismo Prático, né, verdadeiros teósofos, que se não agirmos dessa forma, talvez a gente não esteja no caminho certo, como sentido de teosofistas. Peço perdão por falar agora no final. Parabéns, Ana. Parabéns a todos os irmãos. Achei esse nosso encontro maravilhoso, auspicioso para iniciar o ano. Um fraterno abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigada também. Beijo. Namastê. Obrigada também, Gabriel. Desculpe. Bom, então estamos encerrando a nossa reunião de hoje, de abertura das atividades do ano de 2021. Todos vocês são convidados a participar das nossas reuniões. Algumas lojas estão em recesso, mas também tem muitas outras lojas no estado do Rio de Janeiro e também em outros estados do Brasil que estão funcionando. E se vocês quiserem saber o link e tudo mais, vocês podem acessar o site da Sociedade Teosófica no Brasil, ou então nas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Bem, vamos fazer o nosso encerramento. Que possam as bênçãos e o conhecimento que recebemos hoje, nessa reunião, compartilhamento, se espalhem pelo mundo inteiro, auxiliando a evolução de todos. Paz a todos os seres. Está encerrada essa reunião de hoje. Namastê. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigada. Até a próxima. Até mais, Tchau. gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.